Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Thiago, sou oficineiro de fotografia dos Guardiões da Água e hoje começa a nossa terceira videoaula de fotografia. Hoje nós vamos dar sequência então nas aulas anteriores, na aula sobre foco, composição e dentro da composição nós vamos falar hoje sobre a regra dos terços. É uma aula prática, nós vamos fazer exercícios aqui um pouquinho práticos da fotografia, vamos aprender, vamos mexer, vamos fazer os exercícios. Também eu vou acompanhar aqueles e aquelas que fizeram o exercício que eu pedi para fazer em casa, que é um exercício de composição da regra dos terços. Quem fez vai comentar aqui na live e eu vou, juntamente com você, analisar a sua fotografia. Quem não fez o exercício, que era para fazer em casa, o tema de casa, né? Fará então durante a aula, essa 1 hora de aula, e a gente vai então ver a fotografia e também vai aprender um pouco sobre a regra dos terços. Vai aprender um pouco, não, bastante. Hoje nós vamos aprofundar então a regra dos terços. Bom, começando essa aula, quem estiver acompanhando, deixa eu ver quem já está online. Daqui o play. Hoje nós vamos fazer a aula da regra dos terços, avaliar quem fez o exercício, quem fez o tema, e vamos fazer um exercício. Nós vamos precisar de materiais hoje para fazer esse exercício, depois eu vou passar passo a passo os materiais que são precisos para a aula de hoje. Cadê aqui a aula de hoje? Aqui. Avaliar quem fez o exercício, quem fez o tema. Ok, eu estou me vendo aqui online, né, para poder ver o enquadramento também, né, ver se está bem o áudio, está muito bem, está bem tranquilo. Pessoal que está assistindo, a Lívia Saguin, ela me disse bom dia Lívia. Nós vamos então dar sequência aqui. O Mano Vini entrou. Mano Vini, bom dia também. Bom, a aula de hoje então, para quem está começando, para quem está chegando, ela vai ficar aqui depois na página dos Guardiões, então tem acesso para todo mundo durante a semana toda, as pessoas podem ter acesso, eu vou compartilhar também nas minhas redes sociais. E quem for acompanhando agora ao vivo também vai poder aprender ao vivo algumas práticas e vamos fazendo as questões aí. Mano Vini, bom dia e boa aula. Isso aí, Mano Vini. Bom dia também. Muito bom. Então, a aula de hoje, nós vamos precisar, para a aula de hoje, antes de avaliar os exercícios, se alguém postar, nós vamos precisar de hoje, nesta aula, de quem tiver em mãos, papel. Então, nós vamos precisar de papel hoje. Vamos precisar de régua, uma régua comum, 30 centímetros. Vamos precisar de lápis ou caneta. Vamos precisar de barbante. Se não for barbante, pode ser, se não tiver barbante, pode ser uma corda comum, uma lã, uma linha comum. E vamos precisar também de fita crepe. Fita crepe é o que, ou fita adesiva, qualquer fita que tiver em mãos, nós vamos precisar hoje para fazer o exercício de hoje de regra dos terços, que é uma dica, mas nós vamos fazer esse exercício agora aqui durante a aula. Mas antes do exercício, nós vamos falar sobre regra dos terços. Eu falo para vocês então como é a regra dos terços, como é a composição, como é que é o enquadramento, como é que é essa questão toda que nós estamos vendo aqui. Por exemplo, o cenário que eu componho, o cenário onde eu estou, é baseado em regra dos terços, sim. Como eu falo para vocês, eu me baseio bastante assim, na regra dos terços, porque é uma regra que eu levo quase que no olhar automático assim para mim, né? De tanto que eu faço, eu uso ela, mas não é a única regra também, tem diversas outras regras e também
por ser regra, né, a gente fala regra entre aspas, não é uma lei, né, é obrigação fazer isso, né, é uma obrigação usar a metria. Fica mais bonito, fica uma composição com mais glamour, como se diz, né, fica mais estilosa assim a foto. A fotografia realmente ela vai ter uma, uma aparência muito mais bonita para as pessoas que vão ver ela. E sim, com certeza, as suas fotos vão ter reações muito mais eficientes, muito mais plausíveis do que uma fotografia sem metria, não pensando na questão da composição, não pensando na questão da luz, não pensando na questão gerais que a fotografia tem, né? Bom, nós estamos então na sequência agora da aula falando sobre metria, porque nós estamos dentro do pilar composição. Dentro do pilar composição, nós falamos na aula passada, nós temos 8 regras dentro da composição, 8 regras dentro da composição, e agora nós estamos dentro da composição na questão regra dos terços dentro da composição. Essa regra, então, a regra dos terços, é uma regra básica, simples, mas ela é eficaz. Ela é eficaz sim, o pessoal gosta muito de não dizer, os fotógrafos de não compartilhar, dizer que isso é uma regra muito simples, gostam de complicar a história. Na verdade é que não precisa complicar nada. Nós temos que descomplicar as coisas. A fotografia não é realmente uma coisa de outro mundo, não é uma coisa que poucos vão fazer. Claro que sim, poucos vão se interessar em produzir um material de qualidade, artisticamente talvez. Então, alguns aí fotógrafos vão se direcionar para o caminho das artes. Outros fotógrafos vão se direcionar para o caminho do jornalismo. Outros vão se encaminhar para os eventos. Então, os fotógrafos têm esse direcionamento, têm esse olhar que vem de dentro. Tenho as artes, então eu estou em formação em artes visuais, e as artes visuais para mim, então dentro desse formato da fotografia, eu estou ligado às artes, eu sou um artista. E aí sim, dentro das artes visuais, eu caminho e direciono os meus estudos dentro da linguagem visual na arte e da arte da fotografia. Então, me considero sim um artista fotográfico, é uma palavra pouco usada, artista fotográfico mesmo, né? Realmente é uma coisa que pouco se usa. Bom, eu vou comentar aqui um pouquinho sobre como é que foi a semana, para a gente poder entender um pouquinho o que aconteceu. Na segunda-feira passada, nós tivemos uma aula, assim, na verdade foi para mim o programa exibido Roda Viva da TV Cultura, que lá esteve o Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, ele é um fotojornalista, né? Ele mesmo diz que não é artista. Podemos interpretar as fotos dele como arte? Sim, podemos, mas ele diz que não é artista, ele é um fotojornalista. Ele deixa claro isso em diversas vezes na vida dele. Outros artistas dizem, e nós dizemos, somos artistas que fazemos fotografia, que trabalhamos com fotografia. Então é outra linguagem, outro formato de ver a fotografia. Tem diversas formas, como eu falei para vocês antes. Fotojornalismo, foto artística, fotografia de eventos, publicitária. Eu vou elencar ao longo dessas lives diversas que nós temos. E aí a gente vai aprender, vamos conversar, vamos descobrir. Mas a de hoje, eu estava falando do Sebastião Salgado no programa Roda Viva. O programa Roda Viva, ele fez uma intervenção, como sempre faz, né? Questiono, tento tirar alguma história de Sebastião Salgado, dos que estão sendo entrevistados na sabatina. E Sebastião Salgado, então, ele se mostra e realmente se coloca como fotojornalista, como um jornalista, não mais do que isso. E aí ele acaba falando para as pessoas que estão em casa as questões que estão preocupando ele. As questões preocupantes que ele aponta, sim, que ele está mais em cima, são as questões do meio ambiente ligado à Amazônia, principalmente, onde ele está
se debruçando para fazer uma exposição, um livro sobre a Amazônia, sobre as queimadas, sobre as questões lá do norte do Brasil. Mas ele tem um olhar, como eu falo assim, um olhar de fora. Ele vivencia a realidade lá do local, mas ele é jornalista, gente. Ele não vivencia aquilo em plenitude. Ele vivencia aquilo até onde o limite do jornalismo diz, até aqui. A partir disso, o jornalismo não passa. O jornalismo começa a ser neutro na situação. Ele vai lá, registra, vivencia, sai. Vai lá, faz a fotografia do evento tal, sai. O artista, ele continua instigando a comunidade, continua provocando, continua trabalhando, continua indo. A gente diz também que os artistas são militantes, né, dentro da arte, né? Eles produzem arte, mas continuam provocando, continuam fazendo com que aquela arte lá seja revista, refeita, modificada, recriada, e fazendo releituras e outras questões ligadas à arte. E ele deixa claro, né, Sebastião Salgado, lá no programa Roda Viva, quem puder assistir, entra lá no site do Roda Viva, você vai acessar lá o programa exibido na segunda-feira passada. Vocês vão acompanhar então a leitura do Sebastião Salgado, que é uma leitura que por muitas vezes é um pouco até fria, porque ele é jornalista, né? Ele tem essa visão jornalística, ele é um fotojornalista, e é uma leitura um pouco mais distanciada, neutra, como dizem os jornalistas, né? Então ele tem essa questão. Bom, Rogério Tosca disse, dali, Thiago. Isso aí, Rogério. Celeste, bom dia, Celeste. André de Jesus, dali, Thiago. Isso aí, André. Estão acompanhando aqui algumas respostas de hoje, alguns bons dias. Então é isso aí. Então, dei-me a deixa lá do Sebastião Salgado. Uma crítica, talvez, sim, uma crítica, para não ficarem realmente aquele pessoal, o pessoal que gosta muito de comentar e dizer, e botar Sebastião Salgado no altar e dizer que Sebastião Salgado é Deus, ok, pode colocar, mas avalie antes de comentar, avalie antes de colocar lá no altar. Não façam com que as pessoas tenham visões únicas e direcionadas a partir de uma visão talvez um pouco errônea das situações. Assim como o Bresson também, eu também já critiquei bastante, já conversei sobre isso, sobre ele. Tenho livros aqui do Bresson, tenho fotos de Salgado, tenho obras, tenho um livro dele também. Então é isso. Acompanho, participo, vivencio, mas não deixo de indicar. Eles são referência, sim. Sebastião Salgado é uma referência minha, sim, também é uma referência. Mas eu não trabalho com essa linguagem que ele trabalha no fotojornalismo, né? Eu faço fotojornalismo também, mas uma linguagem diferenciada. Bresson também, outros fotógrafos internacionais aí, fotógrafos de renome. Bom, foi só um parênteses aí para poder falar sobre o que aconteceu durante a semana. Também, agora, falando sobre a questão dos Guardiões da Água, que é o projeto que nós estamos aqui, que eu estou representando. O Guardiões da Água é o projeto do SEMAI, da Prefeitura de São Leopoldo, em parceria com a Secretaria de Cultura. Então nós estamos felizes, assim, eu e mais 10 colegas, né, nós fazemos as aulas online devido ao coronavírus. Nós estamos enfrentando essa quarentena e essas aulas online então vêm muito a calhar realmente para quem está em casa e também para futuramente, depois, quando a quarentena passar, ter esse material online disponíveis nas redes sociais para que a gente possa revisitar, estudar, aprender, conhecer e entender ainda mais sobre as aulas que nós estamos passando. Eu faço aula de fotografia, sou professor de fotografia, vai fazer 12 anos e fotógrafo desde 2006, então eu trabalho com fotografia há bastante tempo, então eu tenho essa carreira aí. Bom, agora são 10h15, vamos lá então. Aula de hoje. Falando da aula de hoje, além da metria, nós vamos falar hoje sobre a regra dos terços. Na aula de hoje, nós vamos ver a metria da regra dos terços, mas eu estava lembrando também que os Guardiões da Água é um programa socioambiental, onde nós
onde eu vou falar, sim, como eu falo nas aulas presenciais, a aula da fotografia é direcionada ao meio ambiente, talvez, mas uma leitura de um meio ambiente mais diferenciado. A fotografia ligada ao meio ambiente, ligada às questões ambientais. Nós temos diversas questões ambientais a discutir, a conversar, e uma delas que eu gosto de apresentar bastante, então, que é o projeto que eu tenho há bastante tempo, já acho que 2010, quando eu comecei a desenvolver o projeto Fotografia Viva. E esse projeto de fotografia viva, ele fala então, cadê aqui? Peraí só um segundo, aqui. Elcio Cascata, bom dia mestre, isso aí Cascata, bom dia também. Deixa eu achar aqui a página. Estou um pouquinho perdido aqui na página aqui dos Guardiões para poder achar onde é que está a live dos Guardiões. Guardiões aqui. Então, eu estava comentando para vocês antes, falei um pouquinho da minha referência, que é Sebastião Salgado, do programa Roda Viva que teve na segunda-feira passada, e o pessoal espalhou, comentou, compartilhou, mas pouco conhece sobre Sebastião Salgado. Olha um pouquinho a vida dele lá, como é que é realmente, o que ele fez, o que ele faz. É uma pessoa bacana, humanista, sim, mas tem muitos poréns, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado antes de fazer essas leituras antecipadas. Rosimar, vamos ler aqui. Bom dia, Thiago, beleza? Que bom saber que você também faz o bem para ajudar a população. Abraço, amigão, bom trabalho. Bom dia então, Rosimar. Muito bom, obrigado. É isso aí. Vamos continuar aqui. Na fotografia, então, ligada ao meio ambiente, como os Guardiões da Água propõem, o programa socioambiental, a fotografia ligada ao meio ambiente, que eu tenho um projeto, então, desde 2010, que eu estava comentando, desde 2010, e esse programa, esse projeto que eu tenho desde 2010, que eu estou escrevendo, elaborando, mas ele está já concluído, tanto é que eu já estou apresentando nas aulas presenciais, é o projeto Fotografia Viva. O Fotografia Viva, o projeto esse, ele questiona então uma questão muito simples que na arte existe, né? Que é natureza morta. Direto a isso, é um embate, é um enfrentamento a esse posicionamento onde nós temos natureza morta. E eu não falo da natureza morta, não tem problema de você pegar um objeto já morto, entre aspas, ou até mesmo realmente morto, e fotografar, desenhar, pintar e fazer essas questões todas. Mas, dá bom dia para Ana Afonso, que entrou aqui na live. Bom dia, Ana. Então é isso aí. Dentro da fotografia, dentro desse projeto da fotografia viva, onde eu questiono, então, a natureza morta, onde se faz esse posicionamento diante de objetos e questões já mortas, eu falo então em contraposição à fotografia viva. Como é que é a fotografia viva? Como é que é esse projeto? É um posicionamento, é um enfrentamento, é um embate diante as questões da natureza, da humanidade, onde se fala, sempre se fala das questões de você vai lá no ambiente, faz a fotografia e retorna para casa. Assim como eu falo do fotojornalismo, assim como eu fiz a crítica a Sebastião Salgado, gente. É por isso que eu faço essas críticas. Você vai até o ambiente, fotografa e volta para casa. Mostra para as pessoas, olha que esse ambiente todo sujo, degradado e cheio de problemas humanitários, arroio sujo, lixo na rua, faz foto disso e tudo, coloca nas redes sociais. Espalha, publica, faz exposições, faz livros, faz um monte de coisa. E aí, só isso, gente. Os fotojornalistas, ou muitos deles, é uma crítica sim também,
Muitos se faz isso. Vá lá, registra e volta. Vai para o seu ambiente de trabalho e sim faz a denúncia. E quem é que vai limpar? Quem é que vai cuidar do ambiente? Ele também? Também. O fotógrafo também. Assim como o Sebastião Salgado faz, ele vai lá, sim, faz muitas ações positivas também. Sim, que bom. Mas é uma leitura que eu falo e que eu faço para as pessoas em modo geral. Onde você vai até o ambiente e reclama, dá like nessas postagens em que se fala de questões do meio ambiente, de poluição e tudo mais, mas continua atrás do celular, continua atrás da TV, continua na frente da TV, né? Continua na cadeira, na poltrona, no sofá, no seu comodismo, dando likes e compartilhando e curtindo e simplesmente enaltecendo ainda mais as questões do meio ambiente que eu falo de natureza morta. Eu não falo de natureza morta no sentido da linguagem artística, onde você vai representar uma obra de arte através da pintura, da fotografia, do desenho, de outras técnicas da linguagem audiovisual, da linguagem das artes visuais. Não é essa a questão. A questão é o comodismo, sim, é o enfrentamento, sim, diretamente ao espaço onde as pessoas estão criticando. Se o arroio está sujo, vá lá também, vá lá limpar. Qual o problema de pegar um saco e encher de lixo que você viu lá no arroio? Qual o problema de fazer isso? Qual o problema de você ir num espaço e ver que as pessoas estão largando lixo e começar a conversar com os vizinhos da região? Olha, não façam isso, blá 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 blá. Ano passado eu provoquei então na turma de fotografia que eu tive, uma das turmas, a fazerem justamente isso. Olha aqui, a Dina Quadros. Bom dia, professor. Tiago, tudo bem? Boa semana. A Dina, então, ela é uma das que participou dessa tarefa, que eu vou dar o exemplo aqui agora. Ano passado, então, nós fizemos mutirão de recolhimento para fazer um abaixo-assinado para a limpeza de um ambiente onde as pessoas têm costume muito mesmo de ficar jogando lixo. E para mim, não só para mim, nós percebemos que lá é um nicho ecológico dos maçanicos. Essa ave maçanico, ela faz ninhos lá, eu acho que tem muitos, eu contabilizei, acho que umas 1000 aves lá, é muita ave, e nós começamos a perceber que o ambiente é lindo, mas todo cheio de lixo, gente, e as pessoas não param de jogar lixo. A prefeitura de São Paulo vai lá, recolhe, no outro dia eles colocam de novo, e não para, esse vai e volta, vai e volta. Quanto investimento foi colocado ali só para recolher o lixo? E quanto esse dinheiro que poderia ter sido investido em outras coisas, por exemplo, até mesmo no hospital que tanto reclamam. Então parem de jogar lixo, gente. Parem de jogar lixo lá, não só lá, em qualquer lugar. É um investimento desperdiçado. É um investimento que não é utilizado em lugar nenhum, só para recolher lixo. Gente, isso é falta de vergonha na cara, olha. Só isso. Bom, gente, nós fizemos então esse abaixo-assinado, a Dina tá ali de prova, aqui ao vivo comigo, aqui, que nós fizemos esse abaixo-assinado. E lá na região também tem o Paulinho Quadros, que eu quero dar o parabéns para ele, que ele está lá sendo um vigiante lá da região lá da Campina, na Glória ali, onde nós fizemos esse abaixo-assinado desse nicho ecológico dos maçanicos no ano passado, e fomos para o Fórum do Meio Ambiente e fizemos a denúncia lá. E também comentamos com o pessoal da Greta, onde tem um movimento internacional, é o Friday for Freedom, Friday for Freedom, e a Greta então encabeça esse movimento, e esse movimento ligado às juventudes, né, eles falam justamente sobre isso, né, é falta de vergonha na cara, gente. Então, investimento tem, dinheiro tem, mas se a gente fizer errado, a gente vai ter que investir esse dinheiro em coisas que eram para estar sendo feitas certas. Então, é realmente isso, é um puxão de orelha na comunidade, é um puxão de orelha sim, e você que joga o lixo no chão e depois quer que o hospital seja recuperado, que tenha uma boa comunidade, né? Gente, noção, né? Noção. Uma coisa ajuda a outra. Então a fotografia viva vem justamente a questionar isso. Vem a questionar isso. Bom, fecho parênteses. Quero então continuar a aula. Hoje aula de regra dos terços. Vamos lá. O que eu falei para vocês? Nós vamos precisar, peguem aí na mão de vocês, como eu falei no início, vamos precisar de papel.
Para que papel? Já vamos passar aí. Daqui um pouquinho eu vou passar. Papel. Vamos precisar de régua, lápis ou caneta. Vamos precisar de barbante ou um fio qualquer. Vamos precisar de fita crepe. Bom, esse é o material que nós vamos precisar para a aula de hoje para poder produzir. Eu reservei também um material para nós assistirmos e eu vou pegar o celular aqui e vamos assistir esse material aqui que eu tenho no computador para nós fazermos a aula de hoje e eu ir passando para vocês para a gente poder conversando e eu vou mostrando para vocês a aula dali. Então, licença pegar vocês aqui, eu sempre falo isso. Bom, na aula de hoje nós vamos falar então sobre metria, né? Mas principalmente regra dos terços. Esse slide que eu vou passar para vocês aqui, que eu estou mostrando aqui, é o que é a regra dos terços. Regra dos terços, então, é esse que vocês estão enxergando. É uma grade, são linhas de horizontes e linhas verticais, linhas horizontais e linhas verticais. E essa é a regra dos terços. Como é que se faz isso numa fotografia? Por isso que nós vamos pegar uma folha em branco depois, para fazer essa regra dos terços também no papel, para nós podermos ter mais força na hora de fazer o material, na hora de produzir uma fotografia mais qualificada. Ok. Essa é a regra dos terços. Vamos dar sequência aqui. Regra dos terços na função da fotografia. Como é que ela está funcionando aqui? Bom, a regra dos terços aqui ela funciona dessa forma. Vocês podem enxergar as linhas verticais e as linhas horizontais, elas estão exatamente em pontos que chamam a atenção da fotografia. Então, vocês podem observar que um dos pontos que as linhas se encontram ali onde o Sol está. Outra da regra dos terços, que nós estamos enxergando outro ponto que a linha também chega, que dá muito contato, vocês podem ver aqui, ó. Ela está bem certinho no barco, onde tem essas pessoas. Então vocês podem ver que ali, uma das linhas, ela se encontra exatamente num ponto de encontro, e isso é a regra dos terços. Isso sim, então, nós vamos ver, ela está nos indicando, nos dando mais ênfase à imagem, dando mais destaque para aquilo que nós queremos mostrar. Então, na hora de fazer uma fotografia enquadrado, como se diz bem, com uma metria muito bem feita, usar a regra dos terços ela é de muito bem uso para isso, justamente para a gente poder alinhar as coisas. Agora vocês podem ver que o horizonte também está bem alinhadinho, né? Está bem alinhado com essa linha aqui, ó, que é uma linha horizontal. Essa linha horizontal ela vai nos guiar então conforme o horizonte, né? O horizonte está lá atrás, o Sol está aqui, um dos pontos de encontro, ok? Então, a linha do horizonte ela vai nos dar guia para nos orientar as coisas, ok? Dando sequência aqui na imagem. Aqui nós estamos vendo, então, um exemplo bem clássico de linhas da regra dos terços, bem clássico mesmo. Nós estamos vendo ali um pássaro. Esse pássaro, ele está realmente num ponto de encontro, como a gente pode observar, exatamente num ponto de encontro. E é bem engraçado, né? Porque a linha do horizonte está exatamente onde? No horizonte. Então tem essas questões que a fotografia nos passa. Porém, eu sempre questiono os alunos quando estamos vendo essa imagem, eu falo assim, será que essa fotografia, ela foi realmente feita assim ou ela foi editada assim? Quer dizer, uma pós-produção, depois de ela ter sido fotografada. Porque o pássaro está exatamente aqui, mas ele está voando. Será que ele não estava um pouquinho mais para cá e o fotógrafo resolveu enquadrar melhor na fotografia para que ele realmente ficasse dentro da linha da regra dos terços? É possível, sim. É possível que ele tenha editado a fotografia depois para deixar exatamente a linha do horizonte, exatamente no horizonte, deixar exatamente alinhada. E isso é uma edição. Então, fica a dúvida. Mas aí, a regra dos terços serve para isso. Olha aqui que interessante essa imagem. A linha vertical, ela nos dá uma sensação bem nítida, né? Essa linha vertical.
E ela dá de encontro a uma região onde o casal está aqui muito feliz, aqui e ela dá de encontro também a outro objeto, ao braço, ao pulso, à ligação, ao contato, ao relógio também. Mas olha só lá atrás que interessante. Lá atrás, olha só, a linha do horizonte, ela está cortando aonde o capim, ou mato, ele se encerra. Aqui atrás não tem mais mato, não tem mais capim. Então a linha do horizonte também está bem onde termina. É o horizonte. Então vocês podem perceber que tem, aqui tem mais verde, olha. Vocês podem perceber também que essa outra linha do horizonte aqui, ela está realmente exatamente onde acaba o verde. Então não exatamente, mas dá essa linha aqui, né? Então nós estamos vendo que onde dá destaque, a linha, a regra dos terços, ela faz com que funcione. Então o fotógrafo aqui deixou exatamente na regra dos terços, ó, exatamente nos pontos em que ele queria deixar. Então bem enquadrada essa fotografia, na regra dos terços, claro. Bom, aqui tem uma fotografia que eu falo, questiono bastante nas aulas de fotografia, onde eu uso muito essas imagens sempre, assim, eu gosto muito porque elas têm uma linguagem que eu posso conversar sobre, filosoficamente sim, sobre essas questões aqui. Essa imagem, então, essa mulher, essa moça, ela está posicionada dentro, dentro das linhas, dentro da regra do terço, como a gente pode ver aqui, ó. Está bem enquadrada, não vamos tirar o mérito da fotografia, está muito bem enquadrada, mas, porém, olha só essa linha de novo, né? A linha vertical, linhas horizontais e linhas verticais. A linha horizontal lá no fundo, ela pega no início do pilar aqui e vem em direção aos olhos dela, para bem certinho num olho. Isso é um sinal para nós prestarmos atenção. Tudo que nós queremos que na fotografia seja vista, lembrada e seja destacada para as pessoas em casa olhar a fotografia e dizer assim, nossa, que fotografia bem enquadrada. Então é isso. Uma fotografia bem enquadrada, uma fotografia bem alinhada e tal. Bom, nós estamos vendo aqui então as linhas do horizonte. Os olhos dela estão olhando para a linha do horizonte. Nós estamos vendo essa sequência, essa direção dos olhares dela para o horizonte. Como é que tem uma questão psicológica também, filosófica para essas linhas? Tem sim também, que a regra dos terços nos dá, ela nos transpassa isso. Eu vou retornar para ela depois, para essa imagem. Só vou passar aqui adiante para a gente poder enxergar também pontos de encontro, regra dos terços, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Então a gente está vendo aqui essa estrela do mar, bem falso aqui, colocado de propósito na regra dos terços e tal. Aqui nós temos uma questão que chama muita atenção. Isso tudo aqui, esta fotografia, é uma fotografia 3x4. Claro que está ampliada, é óbvio. Mas o que é uma fotografia 3x4? É aquela fotografia de documento que você tem, que nós temos nos nossos documentos. Mas por que a nossa fotografia 3x4 ela não fica bonita? Você já deve ter reparado que as nossas fotos 3x4 elas ficam horrorosas, né? E elas ficam horrorosas por um motivo, gente. Elas não estão alinhadas na regra dos terços. É uma fotografia muito simples, de regra dos terços, muito simples, mas elas precisam estar bem enquadradas. Qual o problema da fotografia de documentos, das 3x4, ficarem feias? Por causa dessas duas linhas aqui, ó, dos olhos. Se vocês pegar a fotografia de vocês do documento e observar, vocês verão que a fotografia de vocês ela não está alinhada aos olhos. A fotografia de vocês ela está aqui dentro. E sabe o pior de tudo ainda? O rosto de vocês fica aqui dentro. Mas o pior de tudo é que em volta da fotografia, cliquei aqui sem querer, é que em volta da fotografia, o rosto de vocês aqui, em volta é tudo branco. Não tem nada, mas tem muito espaço em branco e
pouco espaço preenchido. E isso estraga ainda mais a fotografia, porque a fotografia ela é feita para preencher o espaço, ela não é feita para você... Tem fotografia minimalista? Tem, que você usa só um espacinho e o restante é tudo em branco, ou tudo em cinza, ou outros tons, outras coisas e tal, mas não se pode fazer uma fotografia desse jeito, a nossa principalmente, o nosso rosto, uma fotografia de retrato, onde se tem pouco preenchimento. E esse é um dos erros da fotografia 3x4 que nós estamos vendo. Falta linha, regra dos terços, falta sim, e principalmente preenchimento da fotografia, é o que falta nas fotografias 3x4. Então voltamos aqui para o início. Então esse é a fotografia, a regra dos terços que nós vamos conhecer, que já estamos conhecendo. E eu quero fazer uma alusão para vocês aqui. Voltando para a imagem anterior, onde eu tinha comentado. Aqui na regra dos terços, essa menina aqui, por exemplo, ela está olhando para o horizonte e tal. Ela está concentrada, ela está determinada, ela está com um pensamento, com um semblante que eu estou observando aqui, a minha observação, é claro. Se eu tivesse em aula presencial, você estaria respondendo para mim. Mas ela está com um semblante de pensamento, pensativo, ou um pouquinho mais feliz, ou talvez assim com um olhar mais sarcástico. Ela está olhando para frente dizendo assim, eu consegui, eu venci. Ou talvez, eu consegui e derrubei alguém. Sei lá, não sei. Eu estou chutando, estou filosofando, fazendo divagações aqui. Mas ela está com um certo sorrisinho aqui, ó. Que a gente consegue identificar alguma coisa. Ela tá com um olhar e essa mão, então, aqui quase encostando no rosto. É isso que eu falo. Tem questões filosóficas, sim, tem questões psicológicas na fotografia, tem. E isso sim pode ser provocado por nós fotógrafos, por nós artistas, sim. Nós podemos fazer isso, sim. Isso é direcionamento de fotografia, direcionamento de arte. Um diretor faz isso sim de propósito para poder chegar ao seu propósito. Então, nessa fotografia que eu estava falando para vocês, temos linhas verticais e linhas horizontais. As duas linhas horizontais e as duas linhas verticais. Essa é a regra dos terços, né? São as linhas verticais e horizontais que se dividem em 9 retângulos iguais a fotografia. Isso é a regra dos terços. Bom, essa linha vertical, assim como em qualquer outra questão histórica, ela também nos remete a uma questão filosófica, mais psicológica, mais antiga, que é a questão da força. Bom, quem já viu séries antigas, religiosas principalmente, verá que as pessoas carregam cajados. Os cajados é uma linha vertical. A pessoa coloca na frente dela o cajado e segura na mão dela o cajado numa linha vertical, que é para demonstrar o quê? Força, demonstrar poder, demonstrar posicionamentos dentro de uma linguagem, dentro de uma cultura também. Então aqui nós vemos uma linha vertical para demonstrar isso. As linhas verticais nos transmitem essa linguagem do poder dessa questão mesmo, do poder. Linhas horizontais. Quando a gente vai no oceano, vamos ver se eu acho uma imagem de oceano, tem aqui. O que o oceano nos transmite? O oceano nos transmite normalmente paz, tranquilidade. Eu precisava fazer um final de semana, ir para onde? Pro mar, ver o mar. Para quê? Para ter paz na alma, ter tranquilidade. Por quê? Porque o mar, gente, psicologicamente, não é só porque ele é bonito e tal. Ele é bonito sim também, mas é porque tem uma coisa fundamental nele. O que mais tem no mar é linha do horizonte. E o horizonte, na psicologia humana, elas representam, sim, elas nos transmitem essa sensação de tranquilidade, de paz, de esperança para o futuro, lá para diante, lá no não sei aonde. Oh, que paz bonita, que cenário bonito. É por causa disso, gente. O ser humano ele é trabalhado dentro das linguagens visuais com essas questões. E isso que nos transmite
essa linguagem do horizonte? O horizonte, ele é uma linha tão calma, tão tranquila, justamente por isso, que ela nos transmite. E voltando aqui para a imagem da linguagem da menina que nós estamos estudando no momento, é isso. Ela está com uma linha vertical, mostrando posicionamento, mostrando uma força que ela tem, um poder que ela está agora nesse momento, mas também, olha só a linha do horizonte dela. Ela está deslumbrando o futuro dela, porque a linha do horizonte nos transmite isso. A linha do horizonte, ela nos transmite essa sensação de pro futuro e tal. Olha só o que ela está fazendo aqui. Tem força nela, ela está uma aparência super posicionada, super não autoritária, mas com autoridade, com um sentimento de empoderamento também. Então ela está empoderada aqui, um sentimento de força, ela está olhando para o horizonte dela, que é a linha do horizonte, ela está olhando para o horizonte de uma forma muito empoderada, como se diz. Então é isso, gente. Regra dos terços é isso. Regra dos terços é esse movimento que nós estamos falando. Bem simples, legal, né? Então, vamos agora. A Leni Alves, bom dia, Leni. Isso aí, tá acompanhando então aqui a live. Que bacana, Leni. Muito bem, obrigado também. Então, estarmos cedos aqui juntos assistindo uma aula de fotografia. Bom, eu vou passar para vocês agora, transmitir, depois vamos fazer o exercício, vou transmitir aqui um vídeo que é do professor, que é também professor, que é meu colega, o Lucas Cavalheiro, amigo. Ele fez um vídeo falando um pouquinho sobre composição. Nós vamos assistir esse vídeo juntos e depois nós vamos para o exercício da regra dos terços que eu apresentei no início da aula. O vídeo dele está aqui. Perfeito. E aí pessoal, tudo bom? Sou o Lucas Cavalheiro com mais uma dica de fotografia. A sexta dica que eu tenho para vocês é composição, regra dos terços. Se você já ouviu falar de regra dos terços, parabéns. Você está no caminho certo, você está estudando o que realmente importa para a fotografia, o que realmente muda o seu jeito de ver a fotografia, que é a composição. Composição nada mais é do que escolher. Escolher o que eu vou colocar na minha imagem. Escolher se a minha foto vai ficar pegando mais céu ou pegando mais o pedaço de baixo do chão, se eu vou colocar os olhos da pessoa na esquerda, o rosto da pessoa na esquerda ou na direita, se os olhos vão ficar no meio da imagem, mais para cima ou mais para baixo, são escolhas que a gente faz. A regra dos terços é uma regra bem simples, é um conceito bem simples, um conceito que visa dar harmonia ao resultado final da imagem e consiste em dividir a cena em três partes horizontais e 3 partes verticais. E a regrinha diz que é interessante colocar os pontos que são mais relevantes da nossa imagem no encontro dessas linhas, ou seja, um desses 4 pontos. É isso que diz a regra, é isso que todo mundo aprende. Mas na verdade, o fundamento da regra dos terços é tornar a imagem mais harmônica. E não necessariamente nós precisamos colocar em cima desses pontos para ter uma foto mais harmônica. Não existem regras definitivas. A regra ou o conceito em geral é ter um resultado agradável ao olhar. E não basta só colocar os assuntos interessantes nos pontos de encontro das linhas de terço para ter uma foto interessante. Eu preciso de mais elementos. Que elementos eu posso unir ao conhecimento de regra dos terços? Exemplo clássico é dividir a minha cena nessa linha superior da linha dos terços, dividir com informações diferentes de cores,
com informações diferentes de texturas, dividir a cena com informações diferentes de interesse, por exemplo. São várias as ideias que a gente pode unir para ter um resultado, uma foto com mais impacto visual. Um pedido que eu faço a todos os meus alunos e a todos os fotógrafos que estão começando a estudar composição, foi algo que aconteceu comigo, não seja um colocador de coisas nos pontos de terço. O que é um colocador de coisas nos pontos de terço? É alguém ou é um fotógrafo que simplesmente coloca, por exemplo, o olhar da modelo que está fotografando no encontro das linhas de terços ali no superior esquerdo, por exemplo, no encontro das linhas que é o ponto superior esquerdo. Coloca o rosto da modelo ali e faz a foto, aí depois coloca no da direita e faz a foto, depois coloca no inferior, nos dois pontos inferiores e faz as duas fotos. Ou seja, para cada foto que ele precisa entregar, ou para cada foto que ele precisa fazer, ele precisa fazer 4 fotos. Ele não pensa em harmonia, ele não tenta ver na cena uma harmonia, ele simplesmente coloca o que ele quer ressaltar, o que ele quer chamar atenção nos 4 pontos e ver qual ficou melhor. Isto não é pensar em fotografia, isto não é fazer composição, isto é simplesmente colocar as coisas nos pontos de terço. É o que eu chamo de colocador de coisas nos pontos de terço. Eu já fui um colocador de coisas nos pontos de terço e eu faço essa ressalva a todos os meus alunos. Não sejam... Hoje em dia, eu não penso mais em regras dos terços, eu não penso mais em espiral de Fibonacci, eu não penso mais em proporção áurea, eu não penso mais em composição por triângulos. Todas essas regrinhas vocês podem pesquisar, tem livros que falam sobre isso, inclusive aqui na tela estou botando um livro que eu acho muito bom de composição, que é O Olho do Fotógrafo. É muito bom, recomendo a leitura a todos os fotógrafos, certo? Mas hoje em dia eu não penso mais em regra de composição, eu não penso em vou fotografar uma cena e eu paro e olho assim, vou colocar o rosto dela no ponto de encontro das linhas de terços da direita. Eu não penso isso. Eu simplesmente movimento a câmera e tento enxergar a melhor harmonia para aquela cena. Eu tento fazer uma chave no meu cérebro girar e encaixar a fechadura certinho para que aconteça aquele estalo, aconteça aquela harmonia na cena. Só que para isso acontecer no meu cérebro, eu preciso educar a minha mente, eu preciso educar o meu olhar. E como que a gente educa o nosso olhar? Estudando regras de composição. As regras de composição servem para educar a nossa mente, servem para acostumar o nosso olhar, a nossa cabeça, o nosso cérebro, o nosso jeito de pensar, a enxergar coisas que são harmônicas. Se nós nos acostumamos a enxergar coisas harmônicas, nós simplesmente ignoramos as regras. As regras são facilitadoras de encontrar harmonia. Se nós conseguimos internalizar essas regras, nós não pensamos mais nas regras. Nós pensamos em composição, nós pensamos em deixar a foto harmônica. Essa é a minha dica de hoje. Estude composição para educar a sua cabeça. Não estude só a regra dos terços, estude outras formas de composição. Pesquise sobre composição. Isso é muito importante para mudar a fotografia de vocês. Grande abraço e até a próxima. Então, acompanhamos aqui a videoaula do Lucas Cavaliero. Agora vamos retornar aqui para a nossa aula, onde nós estávamos antes. Deixa eu reposicionar aqui a câmera. Perfeito. Lucas Cavaliero, então, conheci ele, eu acho que não lembro mais direito, mas já coloquei o vídeo dele em alguns espaços. Gosto sim do trabalho que ele faz, gosto do que ele transmite, gosto das falas, do jeito que ele se posiciona, uma linguagem muito técnica, muito sensata, muito direcionada. Então, Lucas Cavaliero, então, aí tá mais uma vez participando da minha aula, como sempre. Bom, nós estamos aqui assistindo a aula sobre metria, sobre a composição. O Lucas Cavaliero fala de uma fotografia bem feita, é uma fotografia que você tem harmonia, que você tem uma sutileza, que você tem ele falou ali, um estalo, né, um start, algo que nos dê
um tchananã, né? Que dê aquela coisa que você olha pra fotografia e vê com olhos assim, com olhos grandes, assim, que você olha assim, nossa, que preenchimento, que coisa fantástica. Não é só o equipamento, não é isso. O equipamento, ele ajuda, mas não é o equipamento que faz uma fotografia ficar muito boa, ficar forte, ficar emocionante. E sim, é você, fotógrafo, você em casa, você que está aí assistindo, é você que faz. É você que transmite aquilo com força que vem de dentro de você. É você que faz isso, não é a câmera, não é o equipamento que você tem. Então fica a dica também para nós fazermos. Bom, nós temos aí poucos minutos de aula ainda, então nós vamos agora fazer o exercício. E é uma pena que nenhum aluno aqui das aulas online fez o exercício da aula passada. Eu fiquei muito triste assim como professor. Chega na sala e pessoal, vamos ver os temas de casa e ninguém fez? Olha aí, fiquei triste, mas tudo bem. Vamos fazer o próximo e esse aqui vocês também vão fazer em casa. E semana que vem eu quero ver sim o exercício feito e não eu ficar aqui olhando para as paredes, né? Então vamos lá. A aula de hoje nós vamos fazer o exercício que é bem simples. Vou pegar para vocês aqui. Vamos pegar então uma folha em branco. É isso que vocês vão precisar. Uma folha em branco. Nessa folha em branco nós vamos desenhar então um retângulo. Sim, um retângulo de equilátero dentro do triângulo retângulo, né? Faça um retângulo perfeito como o do Pitágoras. Então é isso, gente. Façam aí o exercício. Eu vou fazer para vocês e vou mostrar para vocês, tá? Eu vou aqui fazer, vou desenhar aqui e a gente vai depois apresentar para vocês aqui. Eu vou apresentar. Eu vou fazer um retângulo de 10 centímetros de altura pelo dobro. Então por 20. Não, 10 por 15. Fotografia 10 por 15, olha que legal. Então 10 por 15. Uma fotografia bem simples, que a gente já conhece, né? O tamanho da fotografia 10 por 15. Então estou fazendo aqui uma 10 por 15. Bem tranquilo, gente. Então eu fiz aqui, vou mostrar para vocês. Fiz um retângulo, não sei se conseguem enxergar ali. Acho que sim. Um retângulo 10 por 15. E dentro desse retângulo 10 por 15, então eu vou fazer a divisão da regra dos terços. E nesse caso vai dar 3,3, né? Então, mas só que 3,3 não tem como fazer na régua na mão, né? Então a gente vai botar 3 centímetros só, 3, 3, 3, e já vai dar o suficiente. E 15, claro, né, gente? Dividindo 3 dá 5 centímetros, né? Não vão errar aí o negócio. É bem simples, gente. Aqui, fiz aqui as linhas horizontais. Então, acompanhando aqui, depois eu já mostro para vocês o resultado. Calma aí. Agora eu vou riscar aqui também os 5 centímetros. 5. Bem simples, gente. Então, esse é um exercício que vocês vão fazer em casa, sim. Porque a aula que vem eu vou cobrar de vocês essa regra, esse exercício. Porque é um exercício que a gente precisa para fazer. Ó. Deixa eu abrir aqui de novo meu computador, que eu fechei ele. Fiz então. Se vocês conseguem observar, deixa eu ver se está muito claro. Deixa eu botar para vocês aqui poder enxergar. Tem que estar escuro atrás, tá? Então aqui, deixa eu ligar aqui de novo. Aqui na aula então, nós estamos vendo aqui a sequência. Bom, agora estou enxergando de novo, estou me enxergando novamente no vídeo. Eu fiz aqui para vocês. Façam esse quadro, gente, que é para o quê? Esse exercício aqui, simples, é para memorizar na cabeça do fotógrafo, da fotógrafa, do artista, do desenhista, do arquiteto que seja, memorizar, gravar dentro da nossa cabeça esse movimento do retângulo e do movimento externo, que
fica a regra dos terços. Para que serve exatamente isso? Para poder memorizar mesmo, para a gente poder enxergar as coisas ao nosso redor, na nossa vida, nesse formato. Olha aqui, pontos de encontro. Nós temos 1 ponto de encontro, 2 pontos de encontro, 3, 4 pontos de encontro. Esses são os pontos de encontro da fotografia dentro da regra dos terços, nessa composição. Então, deixando para vocês aqui a regra dos terços, então, para nós termos a observação. O próximo exercício que eu vou fazer para vocês, que eu pedi, esse exercício aqui, vocês façam sim, desenhem ele, e depois disso, se vocês quiserem, na verdade é até importante vocês fazerem isso, esse exercício, essa regrinha aqui, desenhar isso, desenhem isso em qualquer fotografia que vocês verem no jornal, por exemplo. Peguem um jornal de vocês aí hoje, abram ele em uma página. Deixa eu ver se eu acho aí um livro. Não tem. Não tem jornal aqui. Mas pegam sim um jornal de vocês em casa e desenhem isso em cima de fotografias para vocês verem. E vocês vão perceber que esses pontos de encontros aqui vão estar exatamente em cima os pontos de encontro vão estar exatamente nesses pontos de encontro. Por exemplo, o olho da pessoa que foi fotografada vai estar bem em cima, assim, desses pontos aqui. Então, faça esses riscos, essa grade, façam em cima dos jornais que vocês têm em casa e fiquem desenhando. É um exercício para vocês fazerem em casa, para vocês poderem assimilar isso. Tá. Próximo... Letícia Fontoura, cheguei atrasada. Capaz, não precisa pedir desculpa não, Letícia. Isso tá em aula, o vídeo tá aí, vai ficar gravado e depois a gente continua. Bom dia também. É isso aí, Letícia. Bom, seguindo aqui, o pessoal tá dizendo para reprovar as pessoas que não fizeram o exercício em casa. É verdade, eu vou reprovar mesmo, vou dar nota 0, olha... Na semana que vem vai ter prova, gente, não esqueçam. Brincadeira, não vai ter prova não, mas eu fiquei chateado sim porque eu pedi um exercício e ninguém botou o exercício aqui. Ok. Bom, na próxima aula a gente vai fazer um exercício, mas ainda hoje vai ter mais um exercício para vocês fazerem em casa e aí sim eu vou querer uma fotografia de vocês. O que vamos fazer? Eu vou pegar então, como eu pedi para vocês, eu pedi para vocês barbante. Então, para a aula de hoje, mas não só para a aula de hoje, isso aqui é um exercício para vocês fazerem e depois fazerem a foto para poder mostrar para mim como é que ficou. É um exercício que vocês vão fazer em casa. Barbante, eu não peguei tesoura. Bom, vou cortar com a mão. Barbante, para que barbante? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou cortar aqui, deixa eu ver aqui. Depois já vou mostrar para vocês, tá? Só vou arrebentar aqui porque eu não tenho tesourinha. Fazer 2 linhas horizontais. Calma aí, gente. Faz parte do momento aqui, que eu acabei esquecendo da tesoura. Gente, esse é um exercício que funciona. Eu não ia passar para vocês um exercício que não funcionasse, é claro, né? Mas é um exercício que ele dá essa realidade do que é. Outra coisa que vocês vão precisar também, além do barbante, vão precisar também de uma fita crepe. Por que fita crepe? Porque ela estraga menos os objetos que a gente vai fazer. Eu vou fazer o negócio e vou mostrar para vocês depois, tá? Para vocês não ficarem, para eu não ficar movimentando muito a câmera. E depois eu movimento de uma vez só a câmera e a gente já parte já para finalização da aula. Tá? Mas a aula de hoje eu quero que vocês façam esse exercício depois em casa. Então eu quero que depois vocês façam o que eu vou fazer aqui, façam em casa também, porque é um exercício, eu digo, fundamental para quem está iniciando na fotografia, pegar o jeito da fotografia, pegar o jeito como a fotografia ela realmente é,
nua e crua, sem papas na língua, como o pessoal diz, assim. Eu gosto de fazer fotografias assim, as minhas aulas são assim, são sem papas na língua. Não tem, eu vou cobrar tanto para fazer essas aulas. Não, gente, todo mundo tem direito a acesso à informação. A informação deveria e deve ser sempre pública. Então, para mim, essa coisa de privatizar a informação é uma coisa muito de poder, ligado a um sistema que eu sei que é muito prejudicial, que é um sistema que nós vivemos hoje, que é o sistema capitalista, um sistema que destrói, sim, corrompe, gera questões de ganância, questão do poder em si, questões que destrói, corrói a alma humana, né? Às vezes a gente se pergunta se a gente ainda é humano, né? Justamente por questões assim. Bom, estou aqui construindo o meu exercício para poder mostrar para vocês. Só mais uma aqui. Cadê a fita? Estou eu aqui fazendo ao vivo para vocês ver que sim, eu estou fazendo também. Não é só vocês em casa que vão fazer, não. Vocês também vão fazer. Eu também estou fazendo, né? Então, isso é para todo mundo. Estamos chegando nos finalmente da aula. Já passamos um pouquinho dos minutos, mas tudo bem. Só alguns segundinhos a mais. Vou pegar aqui a câmera e mostrar para vocês o que é. O exercício da semana que vem é esse, gente. Eu quero que vocês, então... Vocês estão me vendo ali, né? É muito engraçado eu mesmo me ver. Eu colando com fita crepe o barbante no monitor. O que eu fiz então? Eu fiz uma regra dos terços para mim com barbante, gente. Com barbante mesmo. Eu peguei o barbante e botei na tela. Estão vendo aqui? Olha aí. Eu fiz isso. Então, é isso que eu peço. Eu peço para vocês então fazerem em casa. É um exercício para vocês observarem as coisas. Assistam uma novela. E eu digo sim, assistam uma novela, aquela novela das 9, aquela bonitinha, aquela que a Globo transmite. Isso, essa mesma. Essa que a gente gosta de criticar, eu critico também. Eu critico bastante, sim. É uma novela que ela tem um propósito. E ela tem uma questão que nos faz questionar muitas coisas. Eu questiono muito mesmo a questão do poder que ela nos faz que ela nos transmite. Ela nos transmite coisas que nos faz querer absorver coisas que a gente não queira, na verdade. Então eles transmitem coisas bem ruinzinhas. Eles fazem de propósito muitas coisas. Então eu quero que vocês façam em casa isso, gente. Olha só, bem simples, tá vendo? Um barbante e fita crepe. Eu quero que vocês agora, semana que vem, me coloquem fotos, façam uma foto, como eu estou fazendo aqui agora, segurando aqui o meu celular, segurando, e faça uma foto. Aqui a Letícia pergunta, tem que ser novela mesmo? Não, Letícia, não tem que ser novela, não. Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um desenho, mas eu quero que vocês façam esse exercício. Coloquem na televisão de vocês, no computador de vocês, até mesmo no celular de vocês, pessoal. Vocês podem colocar esses barbantes assim. E eu quero que vocês assistam, então, qualquer coisa que tiver na internet. Deixa eu achar aqui um vídeo qualquer no YouTube, aqui, só para a gente poder rapidamente poder ver qualquer coisa, para a gente poder entender o que está acontecendo ali. Deixa eu desligar aqui o Alt, senão vai trabalhar. Bom, deixa eu ver aqui. Olha aqui. Gugu briga com cada uma, gente. Gugu entrevista com o Roberto Bolanes. Olha, umas coisas que a gente fica vendo, gente. Que a gente fica vendo não, que eu tô vendo aqui agora, né? Mas isso acontece, gente. Sei lá, eu tô aqui vendo aqui. Olha o Chaves, que legal. Então é isso, gente. Vou dar um pause aqui. Eu quero que vocês assistam e vejam. Olha só, gente, que interessante. Eu dei um pause aqui do nada, gente. Do nada. Do nada mesmo, assim. E quero que vocês analisem. Olha só, gente, o resultado. Tá vendo aqui a linha vertical? Ela está exatamente... Olha, vou até tirar da frente aqui um pouquinho. Olha ali, olha aqui, ó. Olha ali, ó. Vocês estão vendo, gente, o que é
ter cuidado com a metria, esse cinegrafista, ele enquadrou de uma forma que está totalmente alinhada. Olha aqui, o cantinho aqui, ó, do chão está batendo justamente aqui no cantinho do chão do outro chão também, que está lá atrás do chão. Se desse continuidade lá, está exatamente alinhada, gente. É isso que eu quero que vocês façam. Assistam, sim, não só a novela, claro, a Letícia, eu gostei aqui, mas assistam programas, assistam TV, assistam outras coisas e façam o que eu fiz, olha só. E vejam que os fotógrafos, os cinegrafistas, as novelas, os filmes, as séries, o que for que vocês forem assistir, vai ter isso, gente. Isso sim é rico demais para nós, como fotógrafos, aprendermos. Então, façam isso em casa e eu quero que vocês façam uma foto de vocês assistindo com esse exercício que eu dei para vocês, de colar um barbante no monitor de vocês, na tela, na televisão, onde for, no celular, onde seja. Bom, então vamos encerrando a aula de hoje, os últimos minutinhos. Deixa eu ajustar aqui de novo, retornando. Bom, pessoal, então eu queria só dizer para vocês que a companhia de vocês aqui durante a aula é legal, é muito, muito importante para mim também, nos motiva, nos faz com que queremos sempre continuar e aperfeiçoar, então eu estou melhorando a cada aula. Agora estou usando lapela, uma coisa, um melhoramento técnico, sim, mas é sempre em busca de qualidade para vocês que estão em casa aí também. A dica sim também fique em casa, se puder, né, claro, mas fique em casa. A quarentena não é uma questão de, nós não podemos sair. Podem sim sair, mas cuidem ao sair e cuidem ao voltar. Não saiam desprotegidos, sim, usem máscara, usem luva talvez, álcool em gel sim, lave as mãos quando chegar, retire as roupas que você... Sim, com certeza, gente, realmente são medidas de precaução nesse momento que nós vamos viver. Então é uma questão que eu falo assim, que é séria, sim, acontece, tem. O problema está se agravando, sim, aqui no Brasil, que São Paulo, na região onde eu moro, está aumentando bastante, o pessoal não está percebendo. E sim, ficar em casa é um dos métodos que nós precisamos usar, que é ficar em casa, máscara também, então, principalmente. Bom, gente, eu agradeço então a aula de hoje. Os Guardiões da Água estão pela tarde. Hoje não, acho que não vai ter aula pela tarde. Então eu fico aqui no momento com vocês. Agradeço, sim, e espero que na aula que vem eu possa então ver aqui nos comentários respostas, fotografias de vocês terem feito durante a semana, a partir do exercício que eu passei. A regra dos terços. Então quem não conseguiu acompanhar a aula no começo, dá o play depois lá, assista com calma a aula de hoje, que a aula de hoje foi bem importante para quem está começando a fotografia e quem quer fazer uma fotografia com qualidade. Fica a dica, é essa aí. A dica é essa de hoje, regra dos terços foi a aula de hoje. Muito obrigado e espero que todos também se cuidem, espero que todos também fiquem bem. É isso. Até a próxima, segunda-feira que vem, às 10 horas. Às 10 horas, hein, Letícia? Brincando. Até a próxima aula, então, pessoal. Abraço e até a próxima.